Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estou começando hoje um projeto novo de evangelização pelo WhatsApp e aqui no canal também. Se os irmãos sentirem no coração, compartilhem com quem vocês sabem que ainda não é convertido, com parentes, com amigos, com a família. É muito importante, eu tenho sentido essa necessidade da parte do Senhor de estar evangelizando, de estar anunciando a palavra do Senhor. Em Mateus, capítulo 16, Jesus perguntou aos discípulos quem os homens diziam que ele era. E eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és um profeta. E Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí no verso 16 diz: e Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Perceba que a conversa aqui é sobre quem é Jesus. E Simão respondeu: tu és o Cristo. Cristo em hebraico seria Machia, que significa Messias. Os judeus, eles, desde a época lá de Abraão, durante todo o Antigo Testamento, foi profetizado a vinda de um homem, a vinda do Messias, do Machia, deste homem que salvaria, que viria para salvar. Então, Simão, ele confessa aqui que Jesus é o Machia, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, o Messias que os judeus tanto esperavam. Ele disse: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E essa confissão foi muito impactante, tanto que Jesus disse: não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Porque essa informação não foi revelada para todos os judeus, só os que acreditaram em Jesus. Mesmo Jesus falando, mesmo Jesus fazendo milagres no meio deles, somente uma parte dos judeus creram e tiveram essa revelação de que Jesus é o Machia. O resto dos judeus, eles esperam o Messias até hoje. Aí no verso 18, Jesus continuou: e também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui, mais uma vez, a conversa é sobre quem é Jesus. E quando Simão Pedro confessa que ele é o Machia, ele diz que ele é feliz porque não foi homem, não foi carne nem sangue que revelou para ele, mas o próprio Deus que está no céu. E ele continua dizendo: e te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, ou seja, sobre esta informação, sobre esta declaração de que Jesus Cristo é o Messias, de que Jesus Cristo é o Salvador, o Filho do Deus vivo. Sobre esta afirmação edificarei a minha igreja. E ele continua dizendo no verso 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra, serás ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra, será desligado nos céus. Então, quando ele diz: eu te darei as chaves do reino dos céus, sobre o que ele está falando? Ele está falando que sobre esta rocha, sobre esta afirmação de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Salvador, foi edificada a verdadeira igreja de Cristo. E qual seria essa verdadeira igreja de Cristo? A igreja de Cristo é cada um de nós que reconhece com a nossa boca e com o nosso coração de que Jesus é o Senhor, de que Jesus é o Salvador. Em Romanos, capítulo 10, verso 9, diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em outra versão diz: pois se você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e acredita com o seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Verso 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação.
Em outra versão diz: é acreditando de coração que se obtém a justiça, e é confessando com a boca que se chega à salvação. Ou seja, todo aquele que confessa com a sua boca e crer em seu coração de que Jesus é o Senhor, o único Senhor, não existe outros. Ele é o único que salva, passa a ser a igreja de Cristo. Então ele não está se referindo aqui a um templo de pedras, mas sim de cada um de nós. E a todo aquele que passa a ser a igreja de Cristo, edificado na rocha, como Jesus disse em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, para que a gente construa a nossa casa sobre a rocha. Pois quem assim faz, pode vir a chuva, a enxurrada, os ventos, mas a casa não vai cair, porque ela está construída sobre a rocha. Então, Jesus é a rocha. Se vivemos segundo esta afirmação de que ele é o Messias, o Filho de Deus, de que ele é o Senhor, o único Senhor, é quando construímos a nossa casa na rocha e passamos a ser a igreja de Cristo. Portanto, temos a chave do reino dos céus. Porque quando a gente passa a ser igreja de Cristo, nós passamos a falar diretamente com Ele. Quando a gente vai a Ele em oração, Ele nos ouve e Ele recebe diretamente das nossas mãos aquilo que a gente quer pedir a Ele, aquilo que a gente quer entregar a Ele. Portanto, essa é a verdadeira igreja de Cristo. Em João, capítulo 4, verso 23 e 24 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Porque quando ele veio, o povo para quem Deus entregou através de Moisés a lei, os 10 mandamentos, eles serviam a Deus com rituais. Era aquilo que se fazia. Eles rasgavam as vestes, se cobriam com cinzas, matavam animais em perdão de seus pecados. Eles adoravam a Deus em um templo. Ou seja, Deus não procura pessoas que o adoram em templos. Deus não procura pessoas que fazem rituais para estarem na presença dele. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito, ou seja, é o que está em seu coração. Você adora a Deus no seu espírito. Você adora a Deus em espírito e em verdade. Tem uma passagem no Velho Testamento em que Deus fala que não quer que as pessoas rasguem as vestes. Ele quer que as pessoas rasguem o coração. Ou seja, Deus não quer que a gente tenha uma aparência de bons, que tenha uma aparência de que ama a Deus, de que busca a Deus. Ou seja, não quer que a gente tenha uma aparência de religiosidade. As pessoas podem ficar anos indo à igreja, tanto católica quanto evangélicas, mas isso não quer dizer nada. Muitas pessoas que vivem dentro de igrejas estão morrendo e estão indo para o inferno, porque a verdadeira revelação da igreja de Cristo é que a salvação, a adoração a Deus é em espírito e em verdade. Em João capítulo 2, os fariseus estavam questionando Jesus sobre sinais. E no verso 19, Jesus disse assim: Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Aí no verso 20 diz assim: disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então, o que Jesus estava falando aqui? Destruí este templo e o reconstruirei em 3 dias. Aqui eles estavam falando do templo de pedras, onde os judeus faziam os rituais de adoração a Deus. Aqui se confirma essa passagem de Mateus, em que Jesus está aqui edificando a sua igreja sobre a rocha. E a passagem em que Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois Jesus morreria, e no 3º dia ele iria ressuscitar, como ressuscitou. A partir daí, da ressurreição de Cristo, a sua igreja foi, de fato, edificada.
a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Então aí se cumpriu a palavra de Jesus quando ele disse: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí se cumpriu a sua palavra, não só para Pedro, mas a partir daí para o mundo todo, para todos aqueles que crerem na pregação do Evangelho, para todos aqueles que crerem que Jesus é o Senhor. Não existem 2 senhores, 3 senhores. Há somente um Senhor, e é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E todo aquele que crer nessa afirmação terá a sua casa edificada sobre a rocha. Pois é na rocha, nesta afirmação, que está edificada a igreja de Cristo. Se você crer nisso, se você crer nessa afirmação, confessar com a sua boca e crer no seu coração de que Jesus é o único Senhor, a partir desse momento você passa a ser a verdadeira igreja de Cristo.